meus amigos, tudo bem com vocês? Meus futuros colegas de profissão, futuros advogados criminalistas. Estamos aqui para mais uma aula, firmes e fortes, não tão firmes, não tão fortes, mas estamos aqui para mais uma aula da semana de aprovação da OAB. Hoje a gente vai ver recurso em sentido estrito. Falei com vocês que essa foi a prova que caiu na minha segunda fase da OAB. Não é uma prova, não é uma peça difícil, eu acho que é uma peça até fácil, assim, em comparação com a apelação, que vai muito material. E é uma peça que a gente vai fazer usando as estratégias do caderno de prática, tá bom? Vamos começar aqui nossa primeira aula. Como todo mundo sabe, tem aí o meu Instagram, Prática Penal Simplificada, advogada Gabriele Fonseca, tem o meu e-mail se vocês precisarem entrar em contato, gabrielefonsecadv@gmail.com, praticapenalsimplificada@gmail.com. Também vou deixar na descrição do vídeo o link do Instagram, o link do Google Classroom, o link dos cadernos, do mapa mental. Para quem não sabe, não viu os outros vídeos, veja as outras aulas. Nós temos aula 1 de linha do tempo do processo penal, para a gente identificar a nossa peça. Nós temos a aula 2 sobre tese de direito material. Temos a aula 3 sobre nulidades. A nossa aula 4 foi montando uma peça de apelação. E hoje, na aula 5, nós vamos montar um recurso em sentido estrito, tá bom? Eu vou deixar para vocês o link do Google Classroom aqui na descrição do vídeo, onde vocês podem acessar o canal de aulas e terem acesso aos e-books, todos gratuitos que eu libero aqui, tem lá no Google Classroom, tá bom? Vamos começar. Eu preparei para vocês para quem vai fazer aqui a prova 33, Ih, tá faltando um X aqui. Essa folhinha aqui da UAB, tá? Pra gente começar a fazer. Então, olha só. Eu já peguei aqui o padrão de resposta, na verdade, mas é só pra gente começar a peça. Eu vou fazer com vocês a leitura da peça, a gente vai ver os detalhes da peça. E aí, a gente vai usar o guia de estruturação para escrever sobre a nossa peça e aí a gente vai montar a peça juntos, tá? Todo esse material eu vou liberar lá no Google Classroom, tanto o e-book para você treinar em casa, quanto com a resposta e a fundamentação tudo direitinho, tá? Então, entrem no link aqui, fiquem à vontade para poder ver certinho. E é isso aí. Vamos começar a nossa peça. Eu separei aqui para vocês, né? A peça eu não sei se vai dar para ver direitinho, mas vocês têm o e-book aí. Eu posso até colocar no modo de leitura para a gente poder dar um zoom para ficar um pouco melhor, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa peça. Eu queria só colocar pra gente poder grifar aqui o que a gente achar importante. Vou diminuir aqui o zoom pra gente ir grifando o que a gente acha importante, tá bom? Vamos começar. Vamos fingir que a gente não sabe que essa peça é um rese. Vamos começar lendo assim com a mente limpa. E aí a gente vai separar as informações e vamos usar o nosso caderno de prática pra gente poder saber como estruturar essa peça, tá bom? Vamos lá. Rômulo, nascido em 4 de abril de 91, eu falei para vocês, sempre que vocês verem uma data, idade ou uma data de nascimento, marquem, porque essa informação pode ser muito importante, pode ser uma atenuante de minoridade. Então, vamos marcar aqui logo de cara, que ele é nascido em 91, 4 de abril de 91, em Maricá. Maricá provavelmente aqui vai ser o nosso foro competente, mas a gente vai continuar vendo aqui para ver a questão. Ficou inconformado por encontrar em 2 de janeiro de 2010, então a gente já tem aqui a data do nosso fato, mensagens de sua esposa Paula, nascida em 92, para Bruno, desejando a este um próspero ano novo. Em razão disso, desferiu golpes de faca nas mãos de Paula. Olha só. Okay. Pretendendo em seguida utilizar arma branca para golpear a vítima e causar sua morte. Beleza. Ocorre que Rômulo ficou sensível ao sofrimento de sua esposa após as facadas na mão, decidindo deixar o local dos fatos para se acalmar. Então vamos lá, ele tinha aqui uma intenção de causar a morte dela, mas depois que ele deu as golpeadas na mão, ele resolveu parar com o ato, não quis continuar com essa intenção que a princípio aqui era de causar um homicídio. Ele desistiu, beleza, parou com as facadas na mão. Apesar de ter consciência de que os atos praticados seriam insuficientes para causar inicial morte pretendida. Ótimo, isso é uma informação importante pra gente.
Paola informou os fatos à mãe, que a levou ao hospital, em seguida à delegacia, onde narrou o ocorrido à autoridade policial. O delegado instaurou um inquérito policial realizando por vários anos diligências para a confirmação da versão da vítima. Esses vários anos aqui eu vou até... Por que tá falando vários anos? Será que ele quer dar uma prescrição pra gente? Não sei, achei uma informação importante e resolvi grifar. Ouvindo testemunhas, realizando o laudo do local, acostando o exame de corpo de delito, que constatou a existência de lesão corporal de natureza grave, dentre outros. Por fim, ouviu um indiciado que confirmou sua pretensão inicial e todos os fatos descritos pela vítima. Gente, falei uma outra coisa. Quando a gente tem um autor que confirma os fatos, a gente está falando de atenuante de confissão. Fiquem de olho, tá? Vou grifar também, que eu achei interessante. Concluído o procedimento, após o relatório final, os autos foram encaminhados para o Ministério Público, que ofereceu a denúncia. Então tá, a gente estava falando de inquérito policial, a gente não tinha entrado na fase judicial ainda. Quem não sabe, perdeu, vai lá na primeira aula de estruturação da linha do tempo, para vocês entenderem de fase que a gente está. Então, aqui o delegado passou o relatório final e o MP ofereceu a denúncia no dia 22/10/2020. Olha só, a gente viu aqui que o fato foi em 2010, nós já estamos aqui em 2020, beleza. Perante o Tribunal de Justiça da Comarca de Maricá. Já temos aqui o nosso endereçamento. Imputando-lhe a prática do feminicídio com redução de pena de forma tentada. Então, foi um feminicídio tentado. Beleza. Isso aqui foi o que o Ministério Público denunciou. Já temos aqui o nosso caso. Então, o Ministério Público denunciou. Se a gente parasse aqui e fosse o próximo passo, fosse a citação do acusado, nós estaríamos em fase de resposta à acusação. Não paramos por aqui. Parece que tem mais informação. Vamos continuar. A inicial acusatória foi recebida em 24 de janeiro de 2020, sendo citado pessoalmente e juntada à FAQ dele, que constava apenas uma outra ação em curso pela suposta prática de furto qualificado. Beleza, não tinha nenhuma decisão transitada em julgado. Ok, vamos lá. Após regular prosseguimento do feito até o momento, foi designada a audiência na primeira fase do procedimento do júri, ocasião em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas de acusação e defesa. Todos prestaram declarações que confirmavam efetivamente o ocorrido. Rômulo está lascado. Rômulo não compareceu porque não foi intimado, mas seu advogado estava presente e consignou inconformismo com a realização do ato sem a presença do réu. Nós tivemos aqui uma audiência sem o réu. Beleza. Porque ele não foi intimado, não é porque ele não quis ir, não. Ele não tá nem sabendo da treta que tá rolando aí. O magistrado, contudo, destacou que designaria uma nova data para interrogatório e que a defesa técnica estaria presente, não havendo então prejuízo. Tá bom. De fato, foi marcada a nova data para a realização do interrogatório, ocasião em que o Rômulo compareceu e permaneceu em silêncio. Beleza. Após as partes apresentarem manifestação reiterando a defesa o inconformismo com a realização da primeira audiência, os atos foram para a conclusão e foi proferida decisão de pronúncia do réu. Pronúncia. Se a gente fala de pronúncia, estamos falando do quê? Recurso em sentido estrito. Beleza? Vamos continuar. Nos termos da denúncia. Pessoalmente, o Ministério Público se manteve inerte. A defesa de Rômulo foi intimada em 10 de março de 2020, uma terça-feira, que é aqui que a gente vai tirar o nosso prazo. Então, nós destacamos todas as informações relevantes para o nosso caso, beleza? Vamos agora começar a estruturar a nossa peça com as informações que a gente tem. Eu vou usar aqui o Canva mesmo, porque aí eu posso colocando as informações junto com vocês, mas esse e-book aqui vai ficar disponível, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês no Google Classroom. Já até coloquei aqui para a gente ir escrevendo as nossas frasezinhas aqui de identificação usando o nosso modelo do caderno, tá? Qual é a frase de identificação? Nós já vimos aqui, ó. Foi proferida a decisão pronunciando o réu. Pronúncia do réu. Qual é a peça? Reza. Sem pestanejar, estamos falando de reza. Beleza? Fundamento legal. Artigo 581 do CPP. A gente vai olhar o inciso. E o artigo 589 do CPP também.
que é o 589? O 589 é o juízo de retratação que a gente tem que colocar na nossa peça, tá bom? Vamos continuar. Qual é o crime que o nosso cliente foi acusado? A gente está falando de homicídio, na verdade, feminicídio, perdão, tentado, tá? Aqui, nossa, escrevi tudo errado. Feminicídio. Oh, meu Deus, tá difícil aqui. Tá? Vamos continuar. Qual é a competência? A gente tá falando da vara criminal de Maricá e a gente vai endereçar para o Tribunal de Justiça, tá? Como eu disse para vocês sobre a apelação, eu vou falar aqui também sobre o reze. A gente vai fazer duas peças, nós vamos ter uma peça de interposição e as razões que a gente vai mandar inclusas, tá bom? Vamos lá. O réu está preso ou solto? O problema não deu essa informação pra gente, mas me parece que ele tá solto, então não é peça de prisão. Tá? Beleza. Já houve denúncia ou queixa? Já. Estamos na decisão de pronúncia. A denúncia foi recebida? Sim. Vamos colocar aqui pra gente não se confundir. Sim. Em que fase está? Tribunal do Júri. Pós decisão de pronúncia. Depois, né, nesse caso, ele iria para julgamento, né? É caso de júri? Sim. Mas a gente vai tentar afastar esse júri, tá bom? O juízo de admissibilidade já acabou? Sim, o juiz já aceitou a denúncia. Houve decisão de pronúncia? Sim. Não sendo júri, não teve sentença? Não foi. No nosso caso, já houve sentença? Não. A outra parte depois recurso? Não. Recurso foi julgado? Não. Houve alguma anormalidade na decisão do recurso? Não. Qual a competência? A gente já viu. Houve trânsito julgado? Ainda não chegamos nessa parte, tá? Aqui eu vou deixar para vocês anotarem informações importantes. O que eu colocaria aqui? Tudo que a gente viu. Quando que ele nasceu, quando foi o fato. Olha só, qual é o crime que pode ter sido cometido, o que o Ministério Público denunciou. Todas essas informaçõezinhas eu escreveria aqui em tópicos para poder passar para a próxima fase, tá bom? Esse exercício eu vou deixar para vocês irem fazendo aí com calma. E com esse e-book que eu vou deixar aí como disponível no Google Classroom, tá bom? Vamos continuar aqui para a fase final de estruturação da nossa peça. Então, vou colar aqui. A peça é reze, já vimos que é reze. Já vimos que a nossa fundamentação vai ser o artigo 581 do CPP, com o artigo 589 também do CPP e outros que a gente vai buscar aqui agora, que a gente vai ver as nossas fundamentações, tá bom? Teses preliminares, gente, temos tese preliminar? Temos sim. Nós temos a nulidade. Vamos colocar aqui, nulidade. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Nós temos nulidade da instrução pela ausência de intimação do réu. Isso aqui fere o princípio do contraditório pela defesa, fere o princípio do bom andamento do processo, entre outros, tá? Então, a gente vai colocar aí, o réu não foi intimado, a gente pode colocar aqui o artigo 564, tá? A gente vai ver lá o inciso que a gente vai usar direitinho, tá bom? E a gente também vai colocar o artigo 5º, se eu não me engano, o inciso é esse daqui da CF, que é do contraditório pela defesa. Vamos colocar também, porque o réu não estava nem sabendo do que estava acontecendo, tá bom? Ah, eu pulei o endereçamento, né? Vamos colocar o endereçamento. Primeiro, a gente vai colocar para criminal, né?
para a vara criminal e depois para o Tribunal de Justiça. Vai ser Maricá, Rio de Janeiro. Tá? Beleza. Qual vai ser a nossa tese principal? Gente, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no seguinte. Nós vimos aqui que o nosso crime, vamos voltar aqui. Primeiro a gente tem isso aqui, né? Essa data que ele não colocou por acaso. Mas nós temos um crime que ocorreu em 2 de janeiro de 2010. E aí nós temos um oferecimento de denúncia em 22 de janeiro de 2020. Nós temos 10 anos percorridos aí entre o final do inquérito e a apresentação de denúncia por parte do Ministério Público, tá bom? Eu acredito que vocês já vão estar acompanhando aqui um raciocínio comigo. Temos aqui a extinção da punibilidade por causa da prescrição, tá? Mas vamos dar uma olhadinha no artigo 107, 107 do CP. Já vou abrir aqui pra gente também o 109 do CP. E vou abrir também o 115 do CP, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui neles. Olha só, extingue-se a punibilidade. Vamos ver aqui, cadê? Pela prescrição, decadência ou perempção. Então, esse é um artigo importante pra gente. Vamos dar uma olhadinha no artigo da prescrição, que ele é um artigo importantíssimo pra gente aqui nesse momento. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, que é o nosso caso, que é a pretensão punitiva, a prescrição da pretensão punitiva estatal. Porque a gente também tem a prescrição da punição... Desculpa. Desculpa, gente. Ainda tô me recuperando. Nós temos também a prescrição da pretensão executória, que é depois que transitou em julgado. Aqui a gente está falando de prescrição da pretensão punitiva, porque aqui a gente ainda não falou em trânsito julgado. Nós estamos na fase em que o Estado está investigando, vai aplicar uma pena e ele tem que investigar e aplicar aquela pena naquele sujeito. Nós estamos falando já da sentença transitada em julgado e o cumprimento daquela pena. Nós estamos falando da pretensão que o Estado tem de punir aquele sujeito. Por isso que a gente está falando antes de transitar em julgado, que vai ser aqui o nosso caso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no inciso. Primeiro, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo no dispositivo tal, regula-se pelo máximo da pena culminada ao crime, verificando-se em 20 anos se a pena máxima é superior a 12, em 16 anos se a pena máxima é superior a de 8 anos, em 12 anos se a pena máxima é superior a 4 anos e não excede a 8, em 4 anos se a pena é igual a 1, não sendo superior, não excede a 2. Beleza, a gente sabe que para a gente achar a prescrição, nós vamos ter que olhar a pena máxima culminada do crime. Beleza. Vamos dar uma olhadinha no 115, que também é muito importante para a gente. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou maior de 70. Gente, o que eu falei para vocês? Se o problema bota aqui que ele é nascido em uma data, gente, pode fazer a conta. Se o problema tá te dando uma situação, ele vai te dar uma situação para você analisar. Vai ser alguma tese que você vai ter que falar. Então, a gente tá vendo aqui que ele é de 91 e ele cometeu o crime em 2010. Ele é menor de 21 anos, tá bom? Ele é menor de 21 anos. Então, se a gente tá falando disso, a gente tem aqui um prazo prescricional reduzido pela metade, tá? Então, se o prazo daqui do nosso crime de homicídio, a gente usaria esse inciso, porque nós vamos dar uma olhadinha no homicídio, no caso, no feminicídio. A gente está falando de um prazo muito menor. Eu botei feminicídio, tinha que botar 1, 2, 1, né? Nós estamos falando de um prazo que cai pela metade. Vamos lá, olha só. A gente está falando aqui, feminicídio contra a mulher por razões do sexo feminino, contra a autoridade, tarará, tarará, tarará. Nós sabemos que a pena é
de 6 a 20 anos, tá? O que a gente sabe disso? A gente sabe que se a pena é de 6 a 20 anos e para a gente calcular a prescrição, a gente vai ter que ver o máximo da pena combinada. Então, aqui a gente tem 20 anos. Qual seria o nosso prazo prescricional? Se a pena é maior que 12 anos, o nosso prazo seria 20 anos. Poxa, doutora, mas não deu 20 anos desde quando ele cometeu o ato. Não dá 20 anos de investigação. Mas, gente, prazo prescricional para menor de 21 anos cai pela metade. Então, nós temos aqui a redução do prazo pela metade, logo da data de ocorrência do fato aqui para a data que foi apresentada a denúncia, vocês vão ver, ó, passou mais de 10 anos, tá bom? Então, o prazo que caiu para metade, nós temos a extinção da punibilidade pela prescrição. Vamos alegar todos esses artigos que nós falamos, tá bom? Então, vamos colocar aqui no nosso guiazinho, que a nossa tese principal vai ser a extinção da punibilidade, vou colocar pune, pela prescrição. E vamos colocar o artigo 107, aí a gente vai ver o inciso direitinho, 109 e o 115, beleza? Do CP. Essa daqui vai ser a nossa tese principal, porque o que a gente quer? A gente quer que ele não responda por nada, então a gente vai para essa tese principal. E aí nós teremos outras teses subsidiárias. Vocês viram aí que da data do fato até a data da pronúncia, nós temos mais de 10 anos do crime. Então, estamos falando de prescrição da pretensão punitiva estatal, tá bom? Então, vamos continuar com as nossas teses. Nós falamos aí da nulidade, é a primeira tese. Gente, no próprio espelho da OAB, essa tese aqui vem primeiro do que essa, tá? Então, é o que eu falei para vocês, não importa, ainda que a peça seja de preliminar, não importa se você vai botar primeiro, se você vai botar depois, se você vai botar no final, coloque. O importante é colocar aquela tese, tá? Por exemplo, no seu dia a dia, como advogado criminalista, se for uma preliminar, você vai colocar primeiro por questões de estética, né? Para ficar um entendimento melhor, ficar uma coisa mais bonita. Mas a FGV na sua prova não vai te descontar se você não colocar direitinho aqui, tá? Então pode colocar essa primeiro ou essa primeiro, tanto faz, tá bom? Eu tô falando com vocês, eu tô olhando aqui a minha colinha, que eu já resolvi essa prova, peguei aqui a minha prova da OAB pra gente fazendo junto, tá bom? Vamos lá. Qual vai ser o próximo tema que a gente vai alegar? Quando a gente está falando de tribunal do júri, nós estamos falando sobre possibilidades do tribunal do júri, nós temos 3 artigos para a gente olhar. Nós temos o 415 do CPP, nós temos o 414 e nós temos o 419. A gente vai olhar esses artigos para a gente ver se tem alguma possibilidade de alguma outra tese, tá? Que não seja, já que o juiz, se ele não acolher nossa extinção da punibilidade, a gente ter uma outra tese para alegar. Vamos dar uma olhadinha no 414? Para vocês verem? Sobre o tribunal do júri, olha só. Quando falar de júri, vocês vão dar uma olhadinha nesses 3 artigos. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente pronunciará o réu. Não conseguimos usar esse artigo, porque o juiz decidiu que tinha suficiente materialidade e indícios de autoria e pronunciou o nosso réu. Esse daqui não é o artigo que a gente vai usar, não, tá? Vamos dar uma olhadinha no 415 e ver se ele é uma possibilidade de tese pra gente. Vamos lá. O juiz fundamentadamente absolverá o réu desde logo quando provar a inexistência do fato. Não, o fato aconteceu. Provado não ser ele o autor ou a partícipe. Não, ele até confessou, não é o nosso caso. O fato não constitui infração, também não é o nosso caso, porque teve aí uma lesão corporal, sim. Demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime, também não é o nosso caso. Olhamos o segundo artigo, que pode ser no caso do tribunal do júri. Vamos olhar um terceiro, então, que é o 419 do CPP. Vamos ver. Quando o juiz se convencer em discordância da acusação da existência de crime diverso do referido e não for competente para o julgamento, remeterá ao juízo de competência. Vamos lá. O que o tribunal do júri ele julga? Nós estamos falando do quê? Crimes dolosos contra a vida. Beleza?
homicídio, o aborto. Nós não estamos falando, por exemplo, do crime de lesão corporal grave, que foi o que ficou até constatado pelo laudo pericial. Então, se a gente está falando de um crime que não é um crime doloso contra a vida, que é o caso da lesão corporal, a gente viu aqui que ele até tinha a intenção de início de causar a morte dela, mas ele desistiu e deu as facadas nela. A gente tem aqui um caso claro de que o agente vai responder só pelos atos até então praticados. Então, nós não temos um crime doloso contra a vida. Se nós não temos um crime doloso contra a vida, a gente tem que pedir a desclassificação desse delito, tá bom? O juiz não aceitou a nossa tese de extinção da punibilidade, vamos pedir a desclassificação do delito, tá bom? Vamos lá. Vamos colocar aqui nas nossas teses subsidiárias. Agora a gente vai colocar algumas. A gente vai pedir a desclassificação do artigo 419 do CPP, beleza? A gente já sabe que vai pedir isso porque a gente está falando de lesão corporal, não estamos falando de crime doloso contra a vida, não estamos falando de feminicídio, tá bom? Vamos colocar. Nossa próxima tese de alegação que a gente vai colocar aqui é o seguinte: vocês viram que o nosso cliente aqui, nós estamos representando um Rômulo, ele até tinha a intenção de matar a esposa, mas ele deu as facadas na mão e desistiu. Gente, nós temos aqui o caso claro de desistência voluntária. Ele não parou de cometer o crime por circunstâncias alheias à vontade dele. Não é tentativa. Aqui nós temos desistência voluntária. Ele tinha meios de prosseguir, ele estava com a faca na mão. Ele poderia continuar esfaqueando ela até que ela falecesse. E ele não fez. Então, nós temos a desistência voluntária. Vamos colocar aqui também. É outra tese que a gente vai colocar. Desistência voluntária do artigo 15 do CP. Então, ele vai responder só pelos atos até então praticados. A gente vai colocar isso na nossa peça, tá bom? Beleza. Uma outra tese que a gente vai colocar também de tese subsidiária aqui. Caso o juiz não aceite a nossa prescrição pela extinção da punibilidade pela prescrição, nós já falamos da desclassificação, falamos da desistência voluntária e uma outra tese que a gente vai colocar aqui que é importantíssima é a tese do feminicídio. Gente, vamos dar uma olhada no artigo do homicídio, olha só. Matar alguém, beleza. A gente tem aqui o feminicídio. O que eu preciso, quais são as características do crime para que eu possa falar em feminicídio? Nós temos, o crime tem que ser praticado contra a mulher em razões da condição do sexo feminino. Não foi o caso. Ele não foi lá e fez aquilo contra a ex-esposa porque ela é mulher. Não, ele fez motivado por um ciúmes, motivado pela indignação, porque ele é doido também, tudo bem. Mas nós não estamos falando de feminicídio. A tese de feminicídio, vocês vão ver o seguinte: o feminicídio, ele vai ser uma qualificadora. Quando o juiz ele estiver fazendo a dosimetria da pena, ele vai usar o feminicídio como uma qualificadora, tá? Ele muda o tipo penal, ele muda um pouquinho o tipo penal, dá uma qualidade para o tipo penal. Então, se a gente está falando de uma qualificadora, a gente quer afastar essa tese de qualificadora, tá? Então, o que a gente vai pedir? A gente vai pedir aqui, deixa eu voltar aqui, o afastamento da qualificadora do feminicídio. Porque não é caso de feminicídio. Nós não estamos falando de feminicídio. Ele não praticou essa violência contra ela pelo fato dela ser mulher. Ele praticou essa violência pela relação que eles tinham afetiva, amorosa e de ciúme e tudo mais. Então, nós não estamos falando de feminicídio. Beleza? Então, vamos lá. O nosso pedido principal, a gente vai pedir a extinção da punibilidade, tá? Isso aqui vai ser a teses subsidiárias. Nós não temos rol de testemunha e nós vamos fazer aqui o nosso prazo. Vamos dar uma olhada no artigo 581 para a gente ver aqui qual é o prazo do réis, tá? Olha só. E deixa eu ver aqui com vocês, olha só. Caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. E aí nós temos aqui, ó, que pronunciar o réu, tá bom? Vamos ver quando é que aconteceu
o crime? Quando é que aconteceu? Não, perdão. Quando é que a gente foi intimado? Nós fomos intimados em 10 de março de 2016, uma terça-feira. Já falei com vocês que o prazo no processo penal é contado de dias corridos, tá bom? E o nosso reze aqui vai ser de 5 dias. Como é que a gente vai calcular isso? A gente exclui o dia inicial e inclui o dia final. Então, se a gente somar aqui os 5 dias, estamos falando de dia 16 de março de 2020, tá bom? Como é que eu sei, doutora? A gente viu aqui, é terça-feira. Então, a gente vai botar quarta, dia 11, quinta, dia 12, sexta, dia 13, sábado, dia 14, domingo, dia 15, vai ser no próximo dia, dia 16, na segunda-feira, tá bom? O prazo conta-se em dias corridos, mas como caiu no domingo, vai ser no próximo dia útil, o último dia do prazo, tá bom? Então, para você fazer a contagem, você não vai fazer que nem no direito civil, pular o sábado e domingo, não. Mas, se o prazo caiu no domingo, você coloca na segunda-feira, tá bom? Ou se caiu no sábado, coloca na segunda-feira. Então, aqui nós estamos falando do dia 16 de março de 2020, tá? Então, vamos colocar aqui também, pra gente não esquecer. Vamos colocar. O nosso prazo é 16 de março de 2020, tá? Então, nós já montamos aqui, gente. Isso aqui é o esqueleto da nossa peça. Tudo que a gente precisa tá aqui dentro, tá? Vai ter alguma coisinha ou outra que a gente vai colocar, como, por exemplo, conhecimento e provimento do recurso, essas frasezinhas que a gente não pode esquecer, mas o nosso esqueleto todo tá aqui. Vocês viram como é fácil quando vocês usam a estrutura da peça? Você vai respondendo essas perguntas, vê como é que fica mais claro fazer a peça, do que se você ficar ali procurando no problema, puxando uma seta, montando você fica todo confuso. Aqui você tem uma estruturação, ó, toda certinha, todas as informações que a gente colocou, que a gente vai usar agora para fazer a nossa peça, tá bom? Eu até deixei aqui um documento de Word pra gente fazer, tá? Então vamos lá. Vamos começar com a nossa peça. Então eu vou colocar aqui, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da... Vamos ver se ele fala aqui pra gente qual é a nossa vara? Ele só fala que é a vara de Varicá. Então tá bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Da vara criminal de Maricá, RJ. Beleza? Aí você vai colocar lá, processo, número dá 3 pontinhos. Aí você vai colocar o Rômulo. Se você quiser, gente, isso não é obrigatório, mas colocar recorrente, colocar o Rômulo, pra ficar melhor na sua prova, tá? Recorrido. Ministério Público. Se você quiser, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa peça definitivamente. Então, vocês vão colocar o Rômulo, vão colocar nacionalidade, profissão, portador da carteira de identidade, tananã, CPF, tananã, residente e domiciliado, tananã, por seu procurador assinado, perdão, infraassinado com procuração anexa, vem a presença de Vossa Excelência interpor. Eu falei para vocês, vocês vão ter, eu disponibilizei no e-book, vou até abrir o e-book aqui para vocês. Disponibilizei essas folhas aqui. Essas folhas são as folhas iguaizinhas da prova da OAB. Então, o que eu sugiro? Vá lá no nosso canal do Google Classroom, pegue isso aqui, imprime e faça nessa folha. Porque aí você consegue fazer bem melhor, você consegue ter mais noção de quanto de espaço você usa, da sua letra e de tudo mais. Então, isso aqui é muito importante. Eu não vou usar aqui hoje,
porque eu teria que fazer no Canva, fica um pouco mais difícil, eu resolvi fazer no Word com vocês. Mas usem isso daqui para fazer a peça, tá bom? E o que eu sempre falo? Já coloca aqui, ó, interpor e já coloca recurso em sentido escrito. Por quê? Tem gente que gosta de pular linha, aí coloca interpor, aí pula uma linha, bota recurso, pula. Gente, isso ocupa muito espaço na prova, você precisa poupar linha. Na minha prova, eu usei todas as linhas que tinha, colocando dessa forma, com letra pequena, que às vezes você quer escrever bonito e deixar. Então, coloquem assim, dessa forma, que fica mais interessante, tá bom? Recurso em sentido escrito com fundamento no artigo. Aí a gente vai colocar 581. Inciso 4 do CPP, combinado com o artigo 589, também do CPP, contra decisão de pronúncia do juízo a requer o recebimento do presente recurso com a consequente remessa ao juízo de segundo grau. Tá bom? Que eu gosto de colocar aqui? Antes disso, vamos colocar o juízo de retratação? Eu falei com vocês do juízo de retratação e eu não quero só citar, eu acho melhor colocar ele na prova também, tá? Olha só, com a resposta do recorrido ou sem ela, seja o recurso concluso ao juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instituir o recurso. Isso aqui é muito importante para a rese, então a gente vai colocar aqui na nossa prova, tá? Em caso de manutenção da decisão recorrida, ora realizada em juízo de retratação, aí a gente coloca requer o recebimento do presente recurso com a consequente remessa ao juízo de segundo grau. Beleza? Vamos fechar aqui então. Termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Não inventa nada não. Ah, não, peraí, na data a gente tem. 16 de março de 2020. Não inventa dado aqui, não vai botar número, não vai inventar um número, pelo amor de Deus, que se o avaliador achar que você está tentando de algum modo se identificar, ele pode zerar a tua prova, tá bom? Então não inventa moda aqui não, só bota aí o que tem que colocar e pronto, tá bom? Vocês viram, isso aqui é a nossa peça de interposição, tá? Temos aqui a nossa peça de interposição, colocamos os artigos referentes, tá? Colocamos a nossa data, que a gente já tem. Colocamos aqui o pedido de juízo de retratação. Você pode até colocar mais específico que seja realizado o juízo de retratação. Pode ser aqui, ó. Que se requer que seja realizado o juízo de retratação do artigo 589 do CPP, ou em caso de manutenção da sentença, a consequente remessa para o segundo grau, tá? Você pode colocar da forma que você quiser, mas você tem que colocar o juízo de retratação. Não esqueça disso aqui, isso aqui é muito importante, isso aqui vale ponto na prova. Nessa última, valeu 0,10. Isso, 0,10. Minto, 0,40. Valeu 0,40 você colocar aí o juízo de retratação. Não esqueçam o juízo de retratação, que ele é muito importante, tá bom? Não esqueçam de colocar, porque dá ruim. Tá? Fizemos aqui a nossa peça de interposição, vamos colocar as razões, tá bom? Aqui você podia colocar também
O recebimento do presente recurso com as razões inclusas, pode colocar também, se quiser. Vou até colocar com razões inclusas, tá? Você pode colocar também. Você coloca do jeito que você quiser, mas não esqueçam de colocar o juízo de retratação do 589, tá? Então, beleza. Continuamos aqui. Vamos agora para a nossa peça de razões. Nós vamos colocar Tribunal de Justiça. Aliás, gente, desculpa, é vara do júri. É Tribunal do Júri da Comarca de... Eu tô falando Tribunal de Justiça, mas a gente tá em crime doloso contra a vida. Isso aqui é Tribunal do Júri de Maricá, RJ, tá bom? Vou até botar tudo aqui em letra maiúscula pra ficar bem bonito. Pode colocar aqui também recorrente, recorrido, tá? Então, vamos lá. Aí a gente vai fazer aqui o nosso cabeçalho. Razões do recurso em sentido estrito, colém da turma, colém da Câmara, nobres julgadores, tá? Isso aqui vai estar tudo assim, né? Você vai colocar ele bonitinho aqui na tua folha e tal. E aí a gente vai começar com os fatos, tá bom? Então, dos fatos. Aqui, o que eu colocaria? Eu não encheria muita linguiça, tá? Porque você precisa de espaço e isso daqui não conta ponto. Então, o que você vai colocar aqui? Você vai colocar que na data, aí você vai colocar a data, o recorrente foi denunciado pelo crime tal. Esse daqui seria o primeiro ponto da narrativa dos fatos. Qual foi a data e o que aconteceu. Então, eu vou até especificar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Ó. Data e o que aconteceu. Esse daqui vai ser o seu primeiro parágrafo para reduzir um pouco esse rez, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, data e o que aconteceu. O próximo que a gente vai colocar vai ser o Ministério Público denunciou pelo crime, e aí você coloca o Ministério Público denunciou pelo crime de tal, sendo a denúncia recebida e sendo determinada a oitiva das partes na instrução, tá bom? Aqui você vai falar que o Ministério Público denunciou pelo crime, que houve a oitiva e que o réu não foi intimado para a primeira audiência, tá bom? Beleza. Último, o juiz deferiu decisão de pronúncia pelo crime de tal. Então, primeiro você vai falar o que aconteceu, depois como o MP pugnou e contar um pouquinho disso e o que o juiz decidiu. Aí fala, o juiz decidiu pela pronúncia na data de tal. Pronto. Gente, os fatos é só isso, tá? Tentem focar quando vocês forem fazer nessas três partes importantes dos fatos. Os fatos são só isso. Não precisa encher linguiça, tá bom? O fato é só isso, tá bom? Não vai encher muita coisa que você precisa de folha. Vamos lá. Do mérito. Aqui, a gente vai começar. Como é que eu monto o parágrafo? Para não esquecer das informações importantes. Eu monto da seguinte forma. Primeiro eu coloco o que aconteceu. O que aconteceu significa assim. O réu foi pronunciado pelo crime tal. Primeiro eu vou contar aqui o que aconteceu. O segundo ponto que eu coloco dentro dos parágrafos mesmo é como isso deve ser mudado. E a conclusão final. Vou usar com vocês essa estrutura. A gente vai usar essa estrutura em todos os nossos parágrafos. Vocês vão ver como vai ficar mais fácil falar. Então, o que aconteceu? Como que eu mudo isso e qual é a minha conclusão final?
Mas, Gabi, como assim? Vamos fazer o primeiro? Vamos fazer primeiro o parágrafo da extinção da punibilidade para vocês verem como que eu uso essa regrinha. Então, vamos lá, olha só. O que aconteceu? O réu foi pronunciado pelo delito de feminicídio nos termos do artigo. A gente vai colocar todos que tá aqui. Tem a tentativa, tem tudo aqui. Então, vamos colocar isso aqui, ó. Vamos colocar toda essa parte daqui, ó. Vou só tirar isso, senão não consigo copiar. Vamos colocar 121, termos do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do CP, combinado com o artigo 14, inciso 2, também do CP. Deixa eu apagar esse CP aqui para colocar ambos do CP. O réu foi pronunciado pelo delito de feminicídio nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, combinado com o 14, que a gente está falando aqui da tentativa, após ter proferido golpes de faca na mão da ex-esposa na data de... A data daqui foi 2 de janeiro de 2010. O Ministério Público somente apresentou a denúncia na data de 22 de janeiro de 2020. Beleza? É assim que eu conto o que aconteceu. Eu resumi aqui todo o nosso problema em um parágrafo. O réu foi denunciado pelo delito de feminicídio após ter proferido golpes de faca na mão da esposa na data de 2 de janeiro de 2020. O Ministério Público somente apresentou a denúncia em 22 de janeiro de 2020. Já fiz aqui com vocês o primeiro parágrafo contando o que aconteceu. E agora eu vou falar como isso deve ser mudado, tá bom? Como que a gente vai mudar? Mudar o quê? A decisão de pronúncia, tá bom? Manda um ocorre que, falei com vocês, faz o primeiro parágrafo contando o que aconteceu e mete um ocorre que e aí faz a sua argumentação. O crime em questão possui como pena máxima 20 anos. Não, peraí. Ocorre que a prescrição da pretensão punitiva estatal, visto que o delito ocorreu em 2 de janeiro de 2020 e o parquê somente ofereceu a denúncia em 22 de janeiro de 2020. Assim, levando em conta o fato de que o recorrido possuía, na época dos fatos, menos de 21 anos, há que se falar na redução do prazo prescricional do artigo 115 do CP. Portanto, beleza, vamos pro próximo. Então aqui, ó, vocês viram o seguinte.
comentei com vocês que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que o crime ocorreu aqui e o MP só ofereceu aqui, porque se leva em consideração que o recorrido possuía menos de 21 anos na época do fato. Então, eu falei o que aconteceu, como isso deve ser mudado. Como é que eu mudo isso? Com a prescrição. Conclusão final. O que acontece, então, se eu tenho a prescrição? Se eu tenho a prescrição da pretensão punitiva. O que acontece? Assim, deve ser o réu absolvido pela extinção da punibilidade em relação ao delito imputado na denúncia pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Podemos até completar aqui, pela pena em abstrato do delito de homicídio. E agora você cita conforme artigos. Agora você cita qual é o artigo da extinção da punibilidade. É o 107, inciso 4. E o que diz sobre, de fato, que mostra pra gente os números da pretensão, né? Aquele que a gente leu, é o 109. Então, o 107 e o 109, inciso 1 do CP. Ambos do CP, né? Você pode colocar aqui. Olha só. Coloquei para vocês o que aconteceu, como mudar isso e qual é a conclusão. A conclusão do que aconteceu é a prescrição da pretensão punitiva estatal. Beleza? Viram como é simples? Nós vamos usar isso aqui nos próximos também. Então, vocês podem até colocar aqui, ó, da extinção da punibilidade. Beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso esqueminha lá do Canva. Olha só. A gente já colocou aqui a prescrição da punibilidade. Nós colocamos até primeiro do que a tese, e aí agora a gente vai colocar a nossa tese, tá bom? O que vocês vão colocar? Vamos colocar agora da nulidade. Ah, não, peraí, gente. Nós vamos colocar da nulidade da pronúncia. Por que da nulidade da pronúncia? Porque quando a gente teve quando o réu não foi intimado para audiência, ocorreu a nulidade. Tudo que acontece depois disso é nulo, tá bom? A pronúncia, ela foi feita depois da data dessa audiência que o réu não foi intimado. Então, tudo que aconteceu depois, houve a nulidade. Então, a gente vai falar da nulidade da pronúncia, porque a pronúncia não deveria nem existir, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Vamos colocar o que aconteceu, como mudar e a conclusão? Vamos lá. Olha só. O réu não foi intimado da audiência de instrução realizada, hora que seu advogado presente na mesma demonstrou inconformismo, o juiz decidiu, portanto, pela realização de nova instrução, não havendo, conforme magistrado, né? Foi ele que disse isso.
prejuízo da defesa. Tá? Contei aqui o que aconteceu. O réu não foi intimado, o advogado dele ficou putaço e o juiz mandou fazer outra. Tá? Foi isso que aconteceu. Como é que eu vou agora rebater isso? Como é que eu vou rebater essa tese? Que eu já falei o que aconteceu, agora eu vou falar como eu vou mudar isso e a minha conclusão. Tá bom? Vamos lá. O não com ocorre que, vamos botar o nosso ocorre que, o não comparecimento do réu na instrução, que foi o que aconteceu, configura violação do princípio da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88. Falei aqui o que aconteceu, falei como que vai mudar isso. Ué, como é que a gente vai mudar? A gente vai mudar isso com esse artigo aqui, vai ser a nossa fundamentação. Se teve uma violação de um princípio tão importante constitucionalmente previsto, nós vamos mudar com a nulidade desses atos. Então, logo, o que a gente vai pedir? Logo, há que se falar na nulidade da pronúncia e de todos os atos decorrentes após a mesma, conforme artigo 564. A gente vai olhar aqui o 564, porque de cabeça eu não lembro, mas eu acho que o mais genérico é o inciso 4º. Mas vamos ver aqui, ó. Por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato, tá bom? Então a gente vai usar o 564, 4 do CPP. Gente, isso aqui nem estava no espelho de prova, mas por que não colocar? Por que não colocar essa nulidade, tá bom? Então só nulidade. Pronto. Só aqui nós já ganhamos quanto? Vamos ver. Só aqui já foi mais 0,25, tá bom? Não, 0,75 se for somar tudo, tá bom? Então, isso aqui, pronto, já falamos da nulidade da pronúncia, tá bom? Agora, nós vamos entrar nas teses subsidiárias. Vamos dar uma olhadinha aqui. Falamos daqui, vamos falar da desclassificação, da desistência voluntária e do afastamento. Em caso do magistrado não entender pela nossa extinção na punibilidade, nós vamos usar esses dois artigos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Da desclassificação do delito. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar do que aconteceu, como mudar e a nossa conclusão. O que aconteceu? O réu foi pronunciado pelo delito de feminicídio após ter deferido golpes de faca na mão da esposa, motivado pelo ciúme que possuía da mesma. Isso aqui foi o que aconteceu, não foi? Beleza. O juiz pronunciou o réu nos termos da denúncia pelo delito previsto no artigo, vocês colocam aí 121, parágrafo 2, inciso 4, com a tentativa. Então, já falei o que aconteceu. Vamos falar como mudar isso. Ocorre que, bota um ocorre que, o réu não praticou tal delito, visto que não consumou o homicídio, feminicídio, após ter se sensibilizado pelo
sofrimento da vítima, tá? Então, vamos falar como mudar a situação dele agora. Assim, o réu deve responder pelos atos até então praticados, não se falando de crime doloso contra a vida. Beleza? Agora nós vamos usar a nossa conclusão. Se não é crime doloso contra a vida, o que a gente vai pedir? Desclassificação. Logo, deve haver a Gente, isso aqui é só um exemplo. Vocês vão escrever isso mais bonitinho com as palavras de vocês, tá bom? Desclassificação. Para afastar o reconhecimento do crime doloso contra a vida nos termos do artigo 419 do CPP. Pronto, pedi. Ganhei aqui meu ponto. Tá bom? Beleza? Vamos para a próxima. Falamos disso, da nossa primeira tese de subsidiário. Vamos falar da segunda, da desistência voluntária. Então, vamos lá. Desistência voluntária. Nós não estamos... O que eu falei para vocês? Quando a gente estiver diante de desistência voluntária, a gente nunca vai estar falando de tentativa, tá bom? Tem uma grande diferença entre os dois. Então, se a gente está falando de desistência voluntária, não estamos falando de tentativa, que é sempre mais benéfico para o réu. Vamos contar o que aconteceu, como mudar isso e qual é a conclusão, tá bom? Eu falaria, o réu proferiu golpes de... Não tem problema repetir, não. De faca na mão da esposa, já que viu mensagens da mesma com outra pessoa. Todavia, após se deparar com seu sofrimento, resolveu, por motivação própria, interromper a continuidade do delito. Ocorre que, ainda assim, o réu fora denunciado pelo delito de feminicídio tentado, tendo sido pronunciado pelo juiz a fora. Então, eu falei o que aconteceu e o que tem que ser mudado, tá bom? Agora, vamos para a nossa conclusão. Assim, houve desistência voluntária, já que Rômulo optou por não prosseguir na empreitada criminosa, nos termos do artigo 15 do CB. O que acontece quando nós temos desistência voluntária? O réu vai responder só pelos atos até então praticados. Então, vamos colocar: desse modo, deverá responder pelos atos já praticados, qual seja lesão corporal grave. Pronto. Muito simples. Beleza? Vamos para a nossa última tese que a gente viu.
afastamento da qualificadora do feminicídio. Não estamos falando de feminicídio, não estamos falando de crime contra a mulher pela razão de ser mulher. Estamos falando de um crime cometido por ciúme. Então, vamos lá. O afastamento da qualificadora. E aí, vamos para o argumento. Não vou colocar aqui... Bom, vou colocar aqui outra vez com vocês. O réu foi pronunciado pelo delito de feminicídio tentado após causar, vou mudar um pouquinho, lesões corporais à esposa. Contei o que aconteceu. Vou contar agora como mudar isso. Ocorre que, botei um ocorre que, vamos lá. Não se trata do cometimento de delito contra a mulher em razão, deixa eu pegar certinho o que o artigo fala aqui. Opa. O artigo fala direitinho, olha só. Eu abri errado. Olha só, o artigo fala direitinho, olha só. Cadê? Por razões da condição do sexo feminino. Então, eu vou colocar isso. Em razão das condições do sexo feminino. Então, eu falei aqui com vocês. Falei com vocês o seguinte. Falei o que aconteceu. Falei como mudar isso. E agora, vou falar a minha conclusão. Que é o caso que a gente está pedindo para que seja, né, afastada a qualificadora. Assim, deve ser afastada a qualificadora do feminicídio nos termos do artigo 121, parágrafo 2, inciso 6 do CP, combinado com o artigo 5º, inciso 7. Tá bom? Colocamos isso tudo, fechamos todas as nossas teses de nulidade ou teses subsidiárias, que não o nosso pedido principal. Tá bom? Não esquecemos de nada. Tô conferindo aqui se a gente esqueceu de alguma coisa. Não esquecemos de nada. Vamos fechar a nossa peça, tá? Dos pedidos, tá? Essa é a parte que eu falei com vocês, que vocês não podem esquecer de pedir o conhecimento e o provimento do recurso, tá bom? Então, assim, ante ao exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso. Pode botar do recurso aqui de distrito com a total reforma da decisão unilateral. Fechou? Não esqueçam de botar essas duas palavras que elas são essenciais, tá bom? Conhecimento e provimento do recurso. Ok? Local, termos em que pede deferimento. Local, 16 de março de 2020. Advogado, OAB. Beleza? Vocês viram como é fácil? Como não é uma peça difícil? Tá tudo aqui que a gente leu, tá tudo aqui no problema. A gente leu a data que aconteceu para saber que ele tem menos de 21 anos. Ou isso, menos de 21 anos. A gente leu a data do que aconteceu. A gente leu várias tesezinhas e tudo que a gente viu estava aqui na nossa frente, na nossa peça. Tudo que a gente colocou estava na nossa peça. Então, quando você usar esse esqueminha aqui de estruturação, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil a gente finalizar essa peça.
muito mais fácil desenvolver o conhecimento que a gente vai usar na peça, tá bom? Então vocês viram tudo que a gente viu. Essa foi a minha peça da OAB. Eu gabaritei a peça, graças a Deus, lembrei de tudo isso, porque fiz muito treino de simulado, então eu aconselho vocês, façam simulado. Eu vou disponibilizar isso aqui no Google Classroom, o link vai estar na descrição, ó. Tem todo o espelho que a gente usou de correção, para depois vocês olharem o que vocês colocaram, está tudo direitinho, tá? E se vocês tiverem interesse, vou até colocar aqui para vocês verem melhor. Eu tenho meu caderno de prática, tá bom? Que tem essa, não tem exatamente essa peça em reze, mas tem outra peça em reze também que caiu, é a segunda peça que mais cai. Eu vou disponibilizar para vocês o link aqui. Ele custa R$30 e tem todas as peças que caem na prova da OAB. Então são mais de 18 treinos corrigidos, tem esse guia de estruturação, guia de identificação e muito conteúdo estratégico, tá bom? E eu tenho também um mapa mental. Lembra que a gente falou assim, no Reze você não pode esquecer o 581 do CPP e nem o 589. Como é que eu já sei isso? Porque eu usava esses mapas mentais para estudar. E eles têm aqui os artigos que você não pode esquecer de colocar na peça. Tá bom? Também vou deixar o link aqui, custa só R$10. São 18 mapas mentais das peças que podem cair na prova da OAB. Tá bom? Assim eu encerro essa aula, ficou um pouquinho maior do que eu estava prevendo, mas pelo menos a gente conseguiu ver todo o conteúdo aí do Reze. Tá bom? Não se esqueçam da decisão de pronúncia reze, não se esqueçam do juízo de retratação, do 589 do CPP, não se esqueçam do conhecimento e provimento do recurso, tá bom? Qualquer dúvida, tem o link do meu Instagram, falem comigo, podem tirar dúvida, peçam o e-book, estou à disposição de vocês para que vocês se tornem aí os futuros colegas futuros colegas de criminal, tá bom? Muito obrigada, gente. Próxima aula nós vamos ver memoriais. Se não me engano é memoriais, tá bom? E eu tenho uma novidade, esqueci de falar. Eu vou estender a semana de aula. Nós vamos ter aula de dosimetria e vamos também ter aula de concurso de agentes, tá bom? Então, estou aguardando vocês na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.